Olá, bem-vindo à Biblioteca da Teoria Tríplice da Contenção. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1º do livro Moral, Vergonha e Medo, Teoria Tríplice da Contenção, o paradoxo civilizatório do mundo livre. Esse é o capítulo 1º. Vamos lá? As democracias laicas e constitucionais no mundo contemporâneo vivem uma tensão que os indicadores agregados de progresso, por mais sofisticados que sejam, não conseguem resolver sozinhos. A modernidade tardia expandiu capacidades materiais em escala inédita. Nós temos hoje longevidade, escolarização, conectividade, produtividade, circulação de bens e serviços, e ainda assim não eliminou a violência nem transformou a obediência às normas em reflexo automático do desenvolvimento. Eis o paradoxo. Tudo melhorou e a criminalidade piorou. Em termos diretos, por que sociedades que ampliam recursos, capacidades e oportunidades, a criminalidade persiste como experiência estrutural? E por que teorias centradas exclusivamente em causas externas, territoriais, institucionais ou culturais, mostraram-se incapazes de explicar de modo exaustivo a passagem do desejo transgressor à ação? Aqui já se impõe um cuidado metodológico, denominar-se esse fato de paradoxo civilizatório. Não significa negar a relevância de condições materiais, nem minimizar o papel do Estado nas políticas públicas ou em redes de proteção social. Isso é importante. Significa reconhecer que esses elementos operam como condições de fundo, como moduladores relevantes, mas não equivalem por si ao mecanismo interno que impede a ação transgressora na vida ordinária. Isso é importante. O paradoxo não afirma que a prosperidade gera barbárie, nem que a pobreza gera crime. Ele afirma algo mais restritivo e justamente por isso muito mais difícil de enfrentar. Prosperidade não pode ser uma teoria da contenção. Explicar o crime não se confunde com explicar escassez. A modernidade pode, simultaneamente, olha isso, expandir capacidades, mas também degradar vínculos de confiança, corroer expectativas de reciprocidade, rearranjar ecologias de conhecimento e multiplicar incentivos à transgressão. Sobretudo quando a densidade normativa da vida coletiva não acompanha a velocidade das transformações materiais. Temos aqui Norberto Elias e Putman como referência. A criminologia herdou ao longo do século XX instrumentos analíticos sofisticados para interpretar causas de desvio e condições que aumentam a probabilidade de crime. Desigualdade, desorganização social, tensões estruturais, oportunidades, rotinas, redes de aprendizagem, seletividade, conflito. Ainda assim, grande parte desse arsenal permaneceu orientado a explicar a genese do desejo, a distribuição do risco social e o funcionamento de controle formal, o que frequentemente ficou às margens, como se fosse autoevidente, não é? É justamente o fenômeno que deveria ser o mais intrigante em qualquer sociedade complexa, a normalidade cotidiana da contenção. Porque a regra, empiricamente, não é o delito, é a desistência, a contenção. E aqui está um ponto importante da nossa teoria. A nossa teoria, a base dela é a contenção. A base dela não é o porquê que algumas pessoas cometem crime. É porque milhares e milhares e milhões e bilhões de pessoas não cometem crime. Por que que tantas pessoas não cometem e uma outra parte da sociedade comete? A regra é a hesitação, é o recuo, é o controle, é a restrição. A regra é que a oportunidade de transgredir, embora constante, não pode se converter ordinariamente em ação. Explicar crime sem explicar contenção equivale a explicar exceção sem explicar a regra. Essa pergunta
Não é moralista, nem clínica, nem panfletária, é epistemológica. Se o desejo transgressor é universal, se a oportunidade existe em qualquer lugar, por que a vida social não colapsa em transgressão permanente? Por que há tanto veto? O caso brasileiro que reaparece lá ao longo desse tratado, como laboratório empírico de alta intensidade, dramatiza ainda mais o paradoxo de forma quase didática. Ainda que haja de simples no fenômeno, ainda que de nada haja de simples no fenômeno, nas últimas décadas o país atravessou ciclos de modernização material, ampliação de consumo, reconfiguração institucional, sem que isso produzisse de modo contínuo e proporcional pacificação social. Ora, olha que coisa. Vou voltar. Nas últimas décadas, o país atravessou ciclos de modernização material, ampliação de consumo, reconfiguração institucional, sem que isso produzisse de modo contínuo e proporcional uma pacificação social. Mas não era essa a promessa? Que depois que o Brasil melhorasse, depois que crescesse, depois que a democracia estivesse madura, as instituições funcionando, né, programas sociais, e tudo, segurança jurídica, e que a pacificação viria, e não veio, piorou. A persistência da violência letal, a consolidação de dinâmicas de crime organizado, a circulação do medo como estrutura cotidiana são amplamente documentadas por diagnósticos sistematizados como Atlas da Violência, Fórum Brasileiro de Segurança Pública e PEA. O mundo livre consolidou, com especial intensidade a partir da segunda metade do século XX, uma autocompreensão progressista que ultrapassa o campo da ideologia política e se instala como estrutura difusa de expectativa civilizatória. Supõe-se que instituições racionais, direitos subjetivos, mercado regulado, escolarização em massa convergem de forma quase que natural para a maior previsibilidade, cooperação ampliada e redução contínua da violência. Ora, isso também não se confirmou. Essa expectativa não surgiu do nada. Ela encontra raiz profunda em tradições clássicas da sociologia. Eu falo de Émile Durkheim, eu falo aqui da teoria da anomia, teoria da atenção, da teoria da anomia e da atenção, e falo aqui sobre Milton. E a gente vai falando que no campo também da economia, do crime, o modelo de Becker também introduziu a noção de cálculo racional de custo-benefício, indicando que a elevação da renda e o aumento do custo da oportunidade poderiam produzir atratividades para o delito. Bom, o problema do paradoxo não está em negar a validade desses aportes. Eles explicam dimensões reais de fenômeno. O ponto crítico está na inferência silenciosa que os acompanha, que a contenção seria um efeito derivado, um subproduto quase automático do progresso. Não é. Exatamente esse automatismo que falha. E quando falha, expõe o limite da categoria. O paradoxo civilizatório emerge quando a ampliação das capacidades não se converte de forma proporcional em estabilidade normativa. Ele não se manifesta apenas em democracias periféricas, também em sociedades centrais que, apesar de níveis semelhantes de desenvolvimento econômico e institucional, exibem trajetórias criminais profundamente divergentes. Essas divergências indicam algo decisivo. Renda, escolarização, institucionalização não contém por si só, na melhor da hipótese, como condições que favorecem ou dificultam a contenção, mas não substituem a contenção. Depois eu venho falando aqui sobre existe uma tentação moralizante de converter o paradoxo em um lamento. O mundo perdeu os valores. A segunda confusão é tautológica, cultural, né, que dissolve o problema em fórmulas. Existe uma cultura da violência. O esforço desse tratado é outro, consiste em substituir diagnósticos impressionistas por arquitetura explicativa. A teoria tríplice da contenção é uma estrutura explicativa. E para isso, é preciso reconhecer que a contenção não pode ser tratada como reflexo automático de prosperidade. Que quando tratada dessa forma, a criminologia perde capacidade de explicar por que a transgressão permanece exceção estatística em sociedades repletas de incentivos e oportunidades.
A própria expansão de capacidades, aliás, é ambivalente. Martha Sen descreveu o desenvolvimento como expansão de liberdade substantiva, isto é, ampliação de capacidades de agir. Olha só, o que ela diz. Essa expansão é desejável e civilizatória, certo? Mas ela também amplia o campo de ação. O aumento de capacidades não é seletivo. Ele expande meios para ações legítimas e ações transgressoras. Quando a sociedade ela cresce, a expansão ela é para meios de ações legítimas e transgressoras. Daí a questão do paradoxo. Por que junto com o crescimento, com o desenvolvimento, aumentou a criminalidade? Porque esse crescimento e esse desenvolvimento não vem acompanhado de veto interno. Se houvesse o acompanhamento de um veto interno, quanto maiores as oportunidades, mais eu tenho que ter vetos. Não é isso? Quanto mais oportunidade, mais veto. Mas o que aconteceu foi menos veto. Ao longo de décadas, o país exibiu modernização material e institucional em coexistência com padrões elevados de violência letal e criminalidade organizada. Fenômeno reiteradamente documentado por levantamentos nacionais e relatórios de periódicos, como Atlas da Violência, Fórum de Segurança Pública. Essa coexistência desafia o automatismo do progresso e impõe uma reconstrução do problema. As leituras recorrentes, entretanto, tendem a ter explicações. A primeira, economicista, sobre pobreza, desigualdade, exclusão, aumenta o crime. A segunda explicação, institucionalista, o problema residiria na ineficiência da seletividade ou ilegitimidade do sistema de justiça e das polícias. A terceira, uma explicação territorial, certas ecologias urbanas e territórios seriam produtores de crime. A quarta, uma explicação cultural. Haveria uma cultura da violência, uma normalização da transgressão, uma tradição de informalidade. Bom, a vida social produz limites, hierarquias, frustrações, disputas por reconhecimentos, assimetrias de poder, humilhações simbólicas, oportunidade de vantagens. Produz também atalhos. A modernidade, ao intensificar a competição, a visibilidade, a comparação social, amplia esse campo de tensões. Olha, o ponto decisivo, portanto, não está em distinguir quem tem desejo transgressor e quem não tem. A diferença relevante está entre os casos em que esse desejo é contido e os casos que ele se converte em ação. Esse deslocamento profundo muda o foco da criminologia. O objetivo deixa de ser o criminoso como tipo e passa a ser o processo ordinário de contenção, que torna a vida social possível. A criminologia nesse registro deixa de ser uma teoria sobre exceções e comparações patológicas e passa a ser uma teoria sobre regra silenciosa da abstenção. Essa é a nossa proposta. Bom, eu venho falando sobre fragilidade do sistema, o paradoxo como exigência de reconstrução criminológica. Formulado o paradoxo, em termos epistemológicos, torna-se possível compreender porque ele impõe uma tarefa metodológica específica ao tratado. A tarefa não está em provar que a moral importa, nem provar que a pobreza importa. Ambas afirmações são triviais, quando isoladas, e insuficientes quando absolutizadas. A tarefa é reconstruir um campo criminológico para demonstrar como historicamente as teorias foram orientadas a explicar o crime a partir de causas externas e por que nesse processo a contenção permaneceu subteorizada. As consequências dessas lacunas são práticas e teóricas. Teoricamente, impede a formulação de políticas capazes de explicar as desistências, interrupções, neutralizações e recomposições, fenômenos ordinários do agir. Na prática, favorece políticas orientadas ao evento consumado. Ou seja, essas teorias explicam muito o evento depois que ele se consome, depois que ele se consuma, mas não explicam a genese, o nascimento deste fenômeno.
Bom, no final, fechamento, a gente fala sobre a irreversibilidade, né, do problema e necessidade do estudo. Bom, nós paramos por aqui, já nos 15 minutos desse primeiro capítulo, Paradoxo Civilizatório. Nosso próximo encontro, na próxima semana, nós falaremos sobre o dilema das democracias liberais, liberdade expandida e a contenção esvaziada. O que acontece no mundo onde se tem muita liberdade e pouca contenção? Esse é o capítulo 2 do Dilema das Democracias Liberais. Bom, gente, um forte abraço, ficamos por aqui. Faz aquelas paradinhas aí que tem que fazer, de compartilhar, de mandar para os amigos, de deixar comentário. Fica à vontade, se inscreva no canal. Essa é a nossa biblioteca do nosso livro, Teoria Tríplice da Contenção, Moral, Vergonha e Medo. Obrigado.